Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é um vídeo todinho sobre Lígia Fagundes Telles. Se você conhece o Literatami, você sabe que eu sempre dou um jeito de falar sobre a Lígia, que eu inclusive propus um projeto de leitura para que nós lêssemos juntos a obra completa da autora em ordem cronológica. É um projeto que ainda está em andamento, então eu tenho postado quase que mensalmente um vídeo resenha de um livro da Lígia aqui no canal. E amanhã a Lígia vai fazer 96 anos, amanhã, dia 19 de abril de 2019, e eu não podia deixar passar essa data em branco. Então a minha intenção lançando esse livro hoje é que até amanhã todo mundo esteja lendo Lígia Fagundes Telles. O objetivo desse vídeo é, em primeiro lugar, servir como uma espécie de introdução àqueles que não conhecem a obra da Lígia, que não sabem nada da vida da autora, e também como um pouquinho de aprofundamento para aqueles que já conhecem a obra dela, mas que não sabem muito sobre a trajetória literária dela e tal. Então, para fazer esse vídeo, eu vou me basear sobretudo neste caderno, Cadernos de Literatura Brasileira sobre a Lígia. É uma publicação do Instituto Moreira Salles, que faz isso com vários autores e que eu adoro. E aqui tem um caderno muito completo, tem fotografias, entrevistas, crítica literária sobre a obra dela. Enfim, eu acho que vai ser bem legal falar um pouquinho sobre a Lígia a partir daqui. Então, é exatamente por aí que eu vou começar. Quem é Lígia Fagundes Telles? Bom, a Lígia nasceu aqui em São Paulo em 1923, no centro da capital paulista, e já em 1931 ela começa a produzir as suas primeiras histórias. Então, ainda pequenininha, ela já gostava de contar histórias. E sendo o pai um homem que gostava muito de jogar, de apostar no jogo, ela acaba enxergando bastante do seu exercício literário, da sua produção literária, como uma espécie de jogo em que ela tem que dar as apostas certas e assim poder ganhar esse jogo, jogando-o da melhor forma possível junto conosco, que somos seus leitores. Ela diz, e aqui eu cito: gravar a invenção para garantir a sua permanência. A palavra precisava ser guardada como os vagalumes ou as borboletas que eu caçava e fechava nas caixas de sabonete. Teria nascido nesse tempo o antigo instinto de permanecer através da palavra, que é a negação da morte. Meu pai jogava baralho e roleta. Sempre que perdia, virava-se para mim, apalpando os bolsos vazios, e dizia, esperançoso: amanhã a gente ganha. Na roleta, gostava de jogar no verde. Eu, que jogo na palavra, sempre preferi o verde. Ele está em toda a minha ficção. É a cor da esperança que aprendi com meu pai. Em 1938, ela vai publicar então o seu primeiro livro, que vai ser um livro de contos intitulado Porão e Sobrado. A edição foi paga pelo próprio pai e ela assinava apenas como Lígia Fagundes. Em 1940, ela ingressa no curso de Educação Física na Escola Superior aqui em São Paulo, ao mesmo tempo em que já começa também a estudar para cursar Direito, curso no qual ela vai ingressar em 1941. Então ela estudou tanto Educação Física quanto Direito aqui na Universidade do Largo São Francisco, da USP, e ela foi uma das primeiras mulheres a frequentar o curso. Isso é um fato histórico importantíssimo e que já mostra bastante da ousadia dessa mulher, que sabia muito bem onde queria estar e lá estaria. Nesse período em que ela passa a estudar Direito na Universidade do Largo São Francisco, ela também passa a frequentar as rodas literárias que aconteciam aqui no centro da cidade, onde ela pôde conhecer, por exemplo, ninguém mais, ninguém menos que o Mário e o Oswald de Andrade. Ela também integra a Academia de Letras da faculdade e vai passar a colaborar com alguns textos para os jornais literários. Em 1944, ela vai publicar a sua segunda coletânea de contos pela editora Martins, e esse livro vai se chamar Praia Viva. Depois de já ter terminado o curso de Direito, em 1949, ela publica seu terceiro livro de contos, que é O Cacto Vermelho, que chega mesmo a receber um prêmio
Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Em 1950, ela se casa pela primeira vez com um homem que será o pai do seu único filho, e já em 1952, ela começa a escrever o seu primeiro romance, que é o livro Ciranda de Pedra. Muitas partes desse romance foram escritas numa fazenda chamada Fazenda Silva Teles, que é uma fazenda muito famosa para o meio literário, porque na década de 20 era lá que aconteciam muitas reuniões entre os escritores modernistas, como, por exemplo, o Mário Oswald de Andrade e outros artistas como a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o Heitor Villa-Lobos. Então ela passou a escrever esse romance em um lugar cuja atmosfera era totalmente propícia para que a arte desse certo. 1954 talvez seja o ano mais importante da vida da Lígia, porque ela publica o seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, e é ele que vai marcar o seu início de vida literária madura, como bem dito por ela mesma e pelo crítico Antônio Cândido, que leu o livro e adorou, e disse que foi ali que a Lígia realmente se tornou uma grande escritora. Isso faz com que ela elimine as obras anteriores, ela classifica os 3 livros de contos que ela publicou anteriormente como obras juvenis. E hoje a gente já não encontra mais esses livros, eles não estão mais em circulação, por uma escolha da autora. Essa é uma escolha muito inteligente, porque uma das características que fazem com que a literatura da Lígia seja tão forte e tão boa é justamente o micro-universo que ela cria. Nos livros da Lígia a gente consegue enxergar algumas coisas que permanecem, como por exemplo a cor verde, da qual ela já falou, e que ela diz que é sua preferida porque é a única que amadurece, e também alguns outros elementos, como por exemplo os anões, os saxofones, tudo isso criando espécies de prenúncios a acontecimentos que você vai percebendo quanto mais você lê a Lígia. Então sempre que me perguntam por onde começar a ler Lígia Fagundes Telles, eu indico 2 livros. Se você gosta muito de romances, eu indico, é claro, o Ciranda de Pedra, que foi o seu romance inicial, o marco da sua literatura madura. E se você prefere contos, eu indico o livro Antes do Baile Verde, que foi o primeiro livro de contos que ela publicou depois de Ciranda de Pedra. Por que é tão importante, nesse caso, levar em conta a ordem cronológica com que os livros foram lançados? Justamente porque é a partir desses daqui que o universo ligiano começa a criar forma. Então, quando você lê os livros seguintes, já tendo lido esses daqui, você começa a enxergar tudo de um modo mais amplo, você começa a enxergar as questões subtextuais que estão ali, mas que só são visíveis àqueles que já conhecem, que já entraram em contato com a literatura da Lígia antes. Então, tem algum problema você começar por outros livros que não esses? Óbvio que não, os livros funcionam de forma independente, mas, por outro lado, se você lê na ordem, você consegue enxergar coisas que um leitor que lê pela primeira vez um outro livro dela talvez não enxergaria. Outra sugestão que também pode ser interessante para quem quiser começar a ler Lígia é ler todos os contos dela, que foram reunidos aqui nesse livro, nessa edição bem bonita da editora Companhia das Letras. Tem todos os contos da Lígia aqui e eles estão separados por livros no índice, então você consegue saber a quais livros pertencem cada conto. E aí depois você pode ler os romances. De qualquer modo, o importante mesmo é ler a Lígia. Outra coisa muito importante que aconteceu na vida da Lígia em 1954 foi o nascimento do seu único filho, por quem ela tem um amor imenso. E ele serviu bastante como uma espécie de inspiração, no sentido de que ele lia os textos dela e dava palpites que ela levava sempre em consideração. Na verdade, a Lígia tem muita consideração pelos leitores, especialmente pelos leitores críticos, né, os críticos literários que a liam. A prova disso é que ela fez várias alterações nos seus primeiros livros, considerando aquilo que a crítica falava e que ela reconhecia como algumas falhas dos livros. Então, ela é uma autora, acima de tudo, muito humilde e também muito consciente da importância do leitor para a construção literária de um autor. 1963 também é um ano super importante para a trajetória da Lígia, para a vida dela, porque já separada do seu primeiro marido, ela passa a morar com Paulo Emílio Salles Gomes, que é um nome super importante para a história cultural do Brasil. Ele foi um dos responsáveis por fundar a Cinemateca Brasileira, inspirada na Cinemateca Francesa que ele conhecia, e também porque foi neste ano que ela publicou Verão no Aquário, seu segundo romance, e começou a escrever As Meninas, que é um livro que traz pela primeira vez e durante a ditadura militar um relato de uma pessoa que foi torturada
pelos militares. Isso foi muito incrível e é uma curiosidade interessante, é que o livro passou pela censura porque o censor leu as primeiras 40 páginas e achou o livro muito chato e coisa de menininha, e ele não leu o restante. Isso quem diz é a própria Lígia. E olha que coisa fantástica, né? As Meninas é um dos romances mais importantes da formação do Brasil e ele passou batido pela censura. É importante salientar a relação da Lígia Fagundes Telles com Paulo Emílio Salles Gomes, porque essa relação ultrapassou o terreno do privado e ganhou forma literária e cinematográfica, porque juntos eles escreveram um roteiro meio que reformulando a história de Dom Casmurro. Inclusive, esse roteiro foi adaptado para o cinema. Eu não assisti ainda e nem li, mas eu tenho ele aqui em uma edição e pretendo correr atrás do filme depois. Em 1970, a Lígia lança o maravilhoso Antes do Baile Verde, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E ele recebe na França um prêmio muito importante, que é o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros. E aí ela tem a sua obra traduzida e isso faz com que ela se consolide efetivamente como uma grande escritora brasileira. Em 1973, então, sai o romance As Meninas e ele leva vários prêmios, ele recebe o Jabuti, até que em 1977 ela lança o Seminário dos Ratos, mantendo um pouco da questão política que foi tão importante para a construção de As Meninas e que traz alguns dos contos mais maravilhosos do mundo. A sequência inicial de contos de Seminário dos Ratos é arrebatadora. Eu simplesmente amo esse livro. Infelizmente, nesse mesmo ano, o Paulo Emílio Salles Gomes morre e então a Lígia assume o seu lugar na presidência da Cinemateca Brasileira, onde ela fica até 1980. Em 1978, a Lígia tem a sua obra adaptada para a Rede Globo e ela continua então publicando seus livros até que em 1980 ela publica A Disciplina do Amor, que é um livro que muda um pouco em questão de gênero. Ele não traz não é nem um romance e nem são contos. Na verdade, o que ela faz é escrever textos que relacionam ficção e memória. Eu tenho um vídeo para ele aqui no canal, então você pode assistir para saber um pouco melhor dele. Depois, em 1981, os seus romances ganham outras adaptações pela Rede Globo e em 1982 ela é eleita para a Academia Brasileira de Letras, onde ela assume a cadeira 28. Em 1989 surge o livro maravilhoso, estonteante, espetacular, As Horas Nuas, que eu acho que é o meu romance favorito da Lígia, talvez seja o livro dela de todos que eu mais gosto. Eu também fiz vídeo pra ele aqui no canal e é um livro incrível, gente, muito, muito bom. Aí em 1990, o Gofredo, que também trabalhava um pouco com a questão do cinema, o filho dela, ele lança um documentário chamado Narrarte sobre a vida e a obra da Lígia e você consegue acessar esse documentário aqui pelo YouTube. É bem legal, é meio curtinho, então dá pra ver bem rápido. Eu acho que esses são os anos mais importantes da trajetória literária da Lígia e nessa trajetória ela pôde entrar em contato com outros nomes maravilhosos da literatura mundial. Aqui nesse caderno que eu mostrei pra vocês tem fotografias muito especiais com alguns autores. Eu vou tentar mostrar por aqui porque a reprodução não é permitida por direitos autorais, então eu só posso mostrar assim mesmo. Mas, por exemplo, aqui tem quando a Cecília Meirelles veio para São Paulo e a Lígia recebeu ela lá na Estação da Luz. Aqui tem a Lígia com o Jorge Luiz Borges. Aqui com o seu esposo, Paulo Emílio Salles Gomes, e com a Clarice Lispector e com o Antônio de Benedetti nessa segunda foto. Inclusive, a Clarice Lispector dizia que sobre a Lígia há o costume de falar que ela é a maior contista brasileira, ela está entre as maiores contistas brasileiras, mas isso faz com que a gente pense que só entre as contistas mulheres ela está entre as melhores, mas a Clarice diz que não, que entre os contistas a Lígia Fagundes Telles é uma das melhores. Aqui também tem essa foto com o Caio Fernando Abreu. Eu amo essa relação entre a Lígia, o Caio Fernando Abreu e a Hilda Hilst. A Hilda, na verdade, a Lígia foi a melhor amiga da Hilda. A Hilda dizia que gostaria de morrer de mãos dadas com a Lígia. Tem muitas cartas, muitos episódios em que as duas passaram juntas, né? Muitas fotos interessantíssimas, você pode pesquisar aí, você vai achar aquela foto em que elas estão usando o mesmo vestido, mas com cores diferentes. Na casa da Hilda Hilst, né, a Casa do Sol, também tem várias fotografias e livros. Ela também conheceu o José Saramago, de quem ela foi amiga e
que eu admirava muito a obra dela. Esse texto escrito aqui por ele é uma das coisas mais lindas que eu já li. Ele fala sobre como quando ele conheceu a Lígia, ele teve a sensação de que já a conhecia desde sempre. E isso pode parecer clichê, mas imagina o Saramago narrando isso. Então é uma coisa realmente muito linda. Agora, uma das minhas relações preferidas, sem dúvida, é entre a Lígia e o Carlos Drummond de Andrade, que é o meu poeta favorito. E ele até fez um desenho, que é esse desenho aqui, ó, que é uma espécie de caricatura da Lígia e que eu tatuei no meu braço, porque eu acho fantástico. E quase todos os livros da Lígia, publicados agora por essas edições da Companhia das Letras, trazem considerações do Drummond que ele escrevia para ela em cartas, e é muito lindo de ver isso. E aqui a Lígia com o Manuel Bandeira também. Ele escreveu um poema muito lindo para ela assim, ó. Nós dois, Lígia e eu, seu mano, nascemos no mesmo dia, mas não é lá no mesmo ano. Digo com melancolia, no entanto, ela que está triste. Já se viu? Não vi. Já viste? Eu já dei a entender aqui nesse vídeo que para Lígia o leitor é muito importante e eu amo os autores que nos consideram no seu processo literário. E para ela existe uma palavra fundamental entre o que acontece conosco, autor e leitor, que é a ideia de pacto. Então a Lígia pede que a gente se entregue quando a gente está lendo, que a gente consiga realmente entrar naquele universo, porque como Drummond dizia, quem quer apenas uma história, lendo Lígia vai achar apenas uma história. Mas quem quer penetrar a verdade subterrânea das criaturas vai ter tudo lá na literatura da Lígia. Então se a gente estiver disposto a ler de verdade os livros dela, a gente vai enxergar muita coisa que está na nossa cara, mas que a gente não consegue ver com facilidade. E a Lígia sempre pede também nas entrevistas que ela dá, nos lugares. Eu já tive a oportunidade de encontrar a Lígia acho que 3 vezes, e nas 3 vezes ela fez questão de nos pedir humildemente que nós a leiamos, que nós não a deixemos morrer. Então meu intuito com esse vídeo é justamente fazer com que você que nunca leu Lígia Fagundes Telles corra e leia qualquer coisa dessa mulher, porque você vai amar, assim, eu tenho certeza. E caso você já tenha lido, volte a ler algumas coisas, a gente sempre consegue encontrar algo de novo nos contos e nos romances da Lígia. Então é isso, eu só posso desejar que a Lígia tenha muita saúde, muita felicidade nesse novo ano de vida. Ela é uma mulher que eu admiro muito pela sua trajetória pessoal e pela sua trajetória literária. Ela teve que enfrentar muitos preconceitos para chegar onde chegou. Ela teve que abrir mão de um relacionamento em que o cara disse: não, você tem que escolher, você quer estudar ou você quer ser minha noiva? E aí ela escolheu estudar, com certeza. Ela teve que ouvir de muitas pessoas no lançamento do seu primeiro livro. Ela diz que alguns escritores, que ela não cita o nome, mas chegaram para ela no dia do lançamento, na hora que ela estava fazendo autógrafos, e disseram: mas você tem pernas tão lindas, para que escrever? Como se a mulher fosse reduzida apenas à beleza ou ao físico. E ela superou tudo isso e hoje se consagrou como uma das maiores autoras brasileiras, e para mim a maior autora, o maior autor brasileiro vivo é Lígia Fagundes Telles. Então dê uma chance para Lígia, são livros que não são difíceis de ler, você tem que desvendar para encontrar o que está por trás. E eu amo esse jogo de desnudamento que a literatura dela propõe. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo se você também compartilha comigo esse amor pela Lígia, inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Você também pode deixar um feliz aniversário para Lígia aí embaixo, quem sabe ela acaba acessando de algum modo. E é isso, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!